A alimentação para quem tem diabetes não deve ser diferente para quem não tem. Então, a base da alimentação tem que ser saudável para todo mundo. Inclua fibras, frutas, verduras, alimentos integrais, né? E que faça parte de um estilo de vida adequado, que tenha atividade física, né? Muitos mitos estão envolvidos nessa questão do diabetes e da alimentação. Sempre me perguntam aqui no consultório com relação à banana, por exemplo. É verdade que quem tem diabetes não pode comer banana ou alguma outra fruta? E isso é um mito, né? O que a gente precisa pensar, né, quando a gente fala das frutas, é com relação ao tamanho e que as frutas não devem ser consumidas sozinhas. Então, essa é uma regra até que eu coloco para os pacientes. Frutas nunca sozinhas, sempre acompanhadas de algum lácteo, uma fibra ou uma fonte de gorduras boas. O carboidrato é sempre visto como um vilão e aí isso também é um grande mito, porque a gente não deve se privar do carboidrato, dos alimentos fontes, por conta da questão do diabetes. A gente precisa sim ter a questão da quantidade e da qualidade desse carboidrato. Então a gente precisa porcioná-los e também dar preferência para aqueles carboidratos, né, que tenham mais fibras, que são os chamados integrais. Um arroz integral, um pão integral, consumir mais aveia, né, mais fontes de fibra na alimentação, isso sim acaba sendo bem mais saudável. O que é indicado, recomendado que se evite para quem tem diabetes e para as outras pessoas também, são os alimentos processados e ultraprocessados, que são aqueles alimentos que são altamente industrializados, que vêm em pacotinhos, que vêm em lata e que têm uma grande quantidade de gorduras, açúcares e tem muita sal também, né? Então, isso acaba aumentando a ingestão desses alimentos e aumentando a piora nas complicações crônicas que estão relacionadas ao diabetes, à obesidade, à dislipidemia também. Então, isso sim deve ser evitado. Alimentos light têm pelo menos 25% menos de algum aditivo, seja açúcar, sal ou gordura. E os alimentos diet são zero adição de algum desses ingredientes. Só que esses alimentos ainda assim são doces ou salgados. Então ele exclui o açúcar, por exemplo, de um achocolatado, exclui o açúcar, mas adiciona um adoçante, que é altamente químico. Então na nossa conduta aqui na clínica, a gente orienta que consuma alimentos normais, nas versões originais. Porque as pessoas com diabetes, elas vão fazer contagem de carboidrato ou vão fazer o acompanhamento por equivalência dos grupos alimentares. Então, a gente coloca esse tipo de alimento já na conta, né? E isso tudo fica muito mais fácil e também mais gostoso, porque alguns alimentos que são light, diet, nem sempre são gostosos. A gente não faz orientação de consumo de açúcar. Então, não é para trocar o adoçante pelo açúcar. E também a gente não orienta que troque o uso do açúcar pelo adoçante. Porque o adoçante, ainda que alguns tipos sejam elaborados a partir de alimentos ou plantas, como é o caso do stevia, eles são químicos. Então, a recomendação é, se usa adoçante, diminua o consumo. Então, por exemplo, no café, quantas gotinhas de adoçante você coloca no café? Então, diminua, para quanto você consegue diminuir? E assim, você vai fazendo pequenas metas ao longo da semana. A mesma coisa vale para o açúcar de adição. Então, açúcar refinado, diminua a quantidade, porque o ideal seria adoçar menos possível ou não adoçar os alimentos, porque a gente vai para o gosto natural do alimento e não o gosto do açúcar.